Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo, Selma aqui de volta para desmentir o Nando Moura. E vamos lá, vamos começar esse vídeo, porque o Nando Moura vai passar 8 minutos mentindo sobre o Bolsonaro. Depois ele vai falar de MBL, eu não quero saber de MBL, eu só vou desmentir a parte do Bolsonaro aqui. Jair Bolsonaro foi ontem no Flow Podcast e pôde desfilar lá todo o seu cinismo, sua covardia e as suas mentiras. Se você tem 2 neurônios e você começa a refletir a respeito disso, você sabe que é mais um político. Se você tem 2 neurônios, você pesquisa por si próprio e não acredita em Nando Moura e também não acredita em mim. Pesquisa por si próprio. Um amador que mente para você. E nós vamos ver essa mentira hoje aqui porque eu vou fazer um react. E você que continua sendo idólatra de Jair Bolsonaro, você que é alheio a todos os fatos e na verdade só defende uma crença de que Jair Bolsonaro é o Messias, eu vou dar aqui uma palavra do Frei Gilson para você, né? Porque a Veja publicou o seguinte, ó, o líder religioso, Frei Gilson, fã de Bolsonaro, que reúne multidões na quaresma. Ele não é fã de Bolsonaro coisíssima nenhuma, como ele mesmo diz aqui, ó. Você não segue políticos, nenhum morreu na cruz por você, nenhum. Como cristão, eu só sigo uma pessoa e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Isso é uma postura muito corajosa do Frei, num momento onde nós vemos diversos pastores. Vamos lá, vamos falar do Frei Gilson. O Frei Gilson é um religioso. O Frei Gilson, o Nando Moura coloca como se o Frei Gilson tivesse raivinha de político igual a ele, essa raivinha adolescente. Não. Vocês lembram aquela passagem da Bíblia que Jesus fala: meu reino não é deste mundo. E Frei Gilson está preocupado, portanto, com este reino que Jesus fala, que é o reino dos céus, que é o reino onde está Jesus, exatamente onde Jesus reina. É com esse lugar que Frei Gilson está preocupado, por isso que ele fala que você deve seguir a Jesus Cristo, porque a sua preocupação deve ser com aquele reino de Cristo. E não seguir a autoridades mundanas, autoridades desse mundo. Daí que ele fala, não siga a políticos. Não é essa raiva adolescente que o Nando Moura tem de políticos. Não é disso que se trata o que fala Frei Gilson. É bem diferente, entendeu? É importante a gente falar isso porque o Nando Moura tem que ser desmentido em cada sílaba do que ele fala. Sendo cabos eleitorais de políticos, transformando o lugar que deveria ser de Jesus Cristo para fazer proselitismo político-religioso. O bolsonarismo ele se tornou uma religião e as pessoas já não defendem mais aquilo que elas estão presenciando, mesmo quando avilte os seus próprios valores, seus próprios princípios. Elas defendem uma crença de que Jair Bolsonaro vai nos levar ao Brasil prometido. Quem segue o Nando Moura também tem uma crença muito grande de que ele é o portador de uma grande verdade, ele é o que enxerga por trás de todo o teatro da política brasileira. Não é diferente do mais fanático por um determinado político. E isso é a base, é o fundamento de toda a idolatria política. É o reino prometido na terra. Agora nós vamos ver todas as mentiras deste vagabundo aqui no Flow Podcast. As mentiras deste vagabundo chamado Nando Moura. Antes de começar esse vídeo, eu peço para você, verifique a sua inscrição nesse canal. Tenho certeza que você não está inscrito. É o botão vermelho aí de inscreva-se, tá bom? Verifica a sua inscrição no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, engaja do jeito que você puder, porque para mim faz muita diferença. Pelo menos você não morre corno
fazendo isso. Vamos assistir aqui Jair Bolsonaro junto com o Igor do Flow Podcast. Você acha que se a gente vai... A gente está tendo agora um momento que você está dizendo, a liberdade de expressão, tudo mais, a gente consegue centralizar isso de certa forma, meio sem dizer, mas dizendo, no STF, e dá até para ir um pouquinho mais específico. Cara, lá no passado, quando tu estava presidente, teve lá o lance da CPI da Lava Toga. Se isso tivesse ido para frente, a gente estaria numa situação diferente hoje. Por que eu falo? Porque eu também sinto, como cidadão, que o STF tomou um protagonismo que não deveria ter, né? E eu não sou cientista político, mas é a sensação que eu tenho. Uma CPI da Lava Toga ali não teria segurado uma onda, não teria feito alguma diferença nesse sentido? Tu foi contra? Tu articulou para segurar? O Flávio foi contra, eu vi ele falando e tal. Olha só, o que a gente esperava naquele momento? Que o Supremo se contivesse. Se contivesse. Isso é esperar. Agora, você não tem quórum para levar para frente uma CPI dentro da Câmara ou dentro do Senado. Mentiroso. Faltava uma só assinatura, que era a assinatura do teu filho, que depois não só não assinou, como começou a ameaçar os outros senadores para retirarem as suas próprias assinaturas. A gente esperava que o Supremo se contivesse. Mentira. Caiu na mão do Dias Toffoli o pedido da defesa do Flávio Bolsonaro. Bom, ele vai falar de outra coisa aqui, vamos falar da Lava Toga. Primeiro, em se tratando de Lava Toga, eu sempre tenho que mostrar isso aqui, sempre. Então tá lá. Gilmar Mendes diz que CPI da Lava Toga, que mira o judiciário, é inconstitucional e seria derrubada no STF. Quantas vezes eu tenho que mostrar isso aqui? Quantas e quantas vezes? Agora vamos para uma outra reportagem da Gazeta do Povo, que é o seguinte, a reportagem aqui. Presidente do Senado arquiva a CPI da Lava Toga. Confirmou nesta segunda-feira que arquivou por falta de assinaturas. Aí você vai dizer, então, o Nando Moura está certo. Era só o Flávio assinar que passava a CPI da Lava Toga, correto? Errado. O arquivamento se deu porque 2 senadores decidiram retirar o apoio. O requerimento deixou de ter 27 apoios necessários e passou a ter 25. Ou seja, ele tinha tudo o que era necessário, mas aí 2 senadores pediram para tirar. Quem foram esses senadores? Foram aliados do Bolsonaro? Está aqui. Tárcio Gereissati e Cátia Abreu, do PDT. E o senador Eduardo Gomes também ia tirar. Então, na verdade, você ia perder 3 assinaturas de senadores que não eram aliados do Jair Bolsonaro, ok? Então, tá aí. Tá aí a mentira do Nando Moura. Vamos para a próxima. Bolsonaro para congelar toda a investigação em cima de lavagem de dinheiro no Brasil. Toffoli suspende inquérito do COAF. Cadê se eu tenho aqui? Não, não tem. Então vamos abrir. Vamos abrir. Toffoli arquiva COAF. Toffoli suspende inquérito a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro. Sim, a defesa do Flávio Bolsonaro pediu e o Toffoli arquivou. A justiça funciona assim, tá? Você pede alguma coisa e o juiz acata ou não. É a coisa mais normal do mundo. Mas por que o Toffoli ele arquivou? Porque ele queria beneficiar o Flávio Bolsonaro. O Toffoli, que mandou o Alexandre de Moraes abrir aquele inquérito das fake news, queria beneficiar o Flávio Bolsonaro? É complicado a gente ler uma merda dessa, ouvir uma merda dessa. O que o Toffoli fala é que esse inquérito foi conduzido pelo Ministério Público e as provas coletadas sem autorização judicial. Tá?
E aí ele fala que o Toffoli conduzir procedimento de investigação criminal sem supervisão judicial é temerário do ponto de vista de garantias constitucionais. Se você não concorda com isso, tudo bem. Mas você dizer que o Toffoli suspendeu a investigação em cima de um monte de gente só para beneficiar o Flávio Bolsonaro, que não é aliado dele, é complicado. Caiu na mão do Gilmar Mendes um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro para manter o foro privilegiado que vocês juraram combater quando nós pedimos votos. Tá, só que o Nando Moura não está falando o seguinte. STF, vamos ver quando é que foi isso aqui. STF mantém foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. Vamos ver quando é que foi. Isso foi em 21. Ainda não era no começo do governo Bolsonaro, mas você tem que ter em mente o seguinte: ainda que o Bolsonaro tenha falhado em derrubar o foro privilegiado, você acha que de 19 a 21, com a velocidade que nós temos de deputados, o Bolsonaro teria derrubado o foro privilegiado em 19 a 21? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Muitas das vitórias do Bolsonaro e dos outros presidentes demoraram para acontecer. Não é assim. E outra coisa, quem manteve o foro foi o STF. O Bolsonaro não tem como interferir nas decisões do STF. Não adianta. Foi uma decisão do STF. O Flávio Bolsonaro pediu, para você. O STF atendeu, mas o STF, você não tem como interferir. O Bolsonaro chegar para o STF, que naquele momento já era hostil a ele, Bolsonaro, já era hostil, e falar: mantém o foro do meu filho aí, por favor. Ele não tem essa influência, porque os poderes são harmônicos, né? Independentes e harmônicos entre si. O Bolsonaro não tinha como. Em 2021, o STF já estava pesado contra a família Bolsonaro. Vocês vieram aqui mendigar voto como cadelas. Mentirosos malditos. Você não fica cansado, extenuado de ver tanta mentira, tanto cinismo desse vagabundo aqui? Então eu sempre costumo entrar em brigas onde você tem chance de vitória. Se hoje nós pelo menos tivéssemos pavimentado o caminho do combate dentro da lei, em cima do Supremo Tribunal Federal, através de uma CPI da Lava Toga, talvez nós não víssemos hoje todos os autoritarismos que estamos vendo. E quem deu todas as cartas na mão do Supremo Tribunal Federal para ter cada vez mais poder na mão foi esse desgraçado aqui. Como? Mostra como. Se você tiver 2 neurônios, você consegue compreender isso. Ele deu todas as justificativas. Ele deu a faca e o queijo na mão para o Supremo Tribunal. Ah, é porque ele está falando disso aqui, ó, aqui embaixo. Vocês já viram a justificativa do Bolsonaro? Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei com raiva, mas vocês já viram a justificativa do Bolsonaro? Eu vou explicar para vocês, se vocês procurarem a justificativa do Bolsonaro, vocês vão entender isso aqui. Imagina que você tem um mandado de segurança contra o Estado do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro te forneça um determinado remédio porque sua mãe está doente. Ok? Essa é a situação. O que o projeto de lei que o Bolsonaro vetou dizia o STF tem um prazo para julgar esse mandado de segurança. Tá? Passado esse prazo, o mandado de segurança deixa de existir
e o STF não pode mais julgá-lo. Entendeu? Passado esse prazo, esse mandado de segurança vai ser arquivado, vai deixar de existir, etc. Então, você que estava lá na expectativa de conseguir o remédio para sua mãe, vai ver a sua ação simplesmente ser arquivada sem julgamento. E você não vai conseguir o que você precisa. É disso que se trata, por isso que o Bolsonaro vetou. O Tribunal Federal ser hoje o poder ditatorial que é. Não vamos nos desgastar por nada. A gente vai desgastar. Não desgastar por nada. Porque o pedido da defesa estava lá, né? Você queria favorecer teu filho, desgraçado. Mais ainda com o Poder Judiciário, por nada. E você pode ver, no Poder Judiciário, tudo se acerta ali. Até mesmo o foro privilegiado para o teu filho, paralisação. O foro privilegiado não foi uma coisa feita única e exclusivamente para o Flávio Bolsonaro. O foro privilegiado existia antes do Flávio Bolsonaro, existe durante o mandato do Flávio Bolsonaro e vai continuar existindo. Não depende exclusivamente do Bolsonaro derrubar o foro privilegiado, isso é mentira. De investigação sobre lavagem de dinheiro, né? Para não pegar as tuas rachadinhas. Tudo certo. Eu quebrei alguma coisa aqui no Brasil? Não, tu estava nos Estados Unidos. Eu incentivei alguém a quebrar alguma coisa? Mas tu não sente também, cara, e assim, não é enchendo teu saco, na moral. Tu não sente que tu devia ter, puta, cara, aí, vai pra casa, todo mundo, chega daí. Por quê? Ao longo do último ano, algumas, tu ia se pronunciar, falava com a galera ia, muita gente, sempre muita gente, e tinha aqui ali um cara com uma faixa meio escrota, tinha aqui ali uns gritos de AI-5, que podia, sim, mas podia rolar assim, porra aí, tira essa placa daí, não AI-5 não, sei lá. Quantas vezes eu botava o pessoal nosso para ir que o cara tá com a faixa da AI-5, pergunta o que é AI-5 para ele. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. E quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa. A gente se conhece nesse meio. A gente só vê qualquer acusação de infiltração desse deputado. Qualquer lugar. Eu já peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais no Pausei sem querer. tua observação aqui. Eu peço que não prossiga a tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, não esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Que cara covarde. O general Heleno falou, se tiver que fazer, que seja antes. E antes das eleições eles não fizeram nada. Absolutamente nada. E nem depois. Ele deu todas as esperanças do mundo àqueles que foram para as frentes dos quartéis protestar nas ruas, de que aconteceria sim um estado de sítio, uma intervenção militar com ele no poder para nos livrar dos... Deixa eu mostrar aqui então, Nando Moura. Tá aqui o Bolsonaro. Vamos lá. 30 de dezembro. Muita gente me critica quando eu falo que são 30 de novembro, de dezembro, está prevista a posse agora dia 1º de dezembro, 1º de janeiro. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos uma democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Ninguém quer uma aventura. Vamos prestar atenção a partir de agora. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas,
Você tem que ter apoios. Você tem que ter apoio, ou seja, ele buscou uma solução legal e não conseguiu. Alguns acham que eu pega a BIC, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Não tem tudo ou nada. Tá vendo que ele está falando, o pessoal na frente do quartel? Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas. Nós respeitamos as normas, as leis da Constituição. As leis da Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo ali que ele não vai partir para um golpe de Estado, para nada. E qual foi a consequência disso aqui? Tá, isso aqui já é dia 30. Manifestantes começam a deixar o acampamento no QG do Exército após live de Bolsonaro. Os apoiadores começaram a deixar o acampamento organizado em frente ao quartel-general do Exército após a transmissão ao vivo realizada pelo mandatário. De acordo com o UOL, as pessoas ficaram decepcionadas e cabisbaixas, apesar de alguns manifestantes tentarem fortalecer o movimento novamente. Os bolsonaristas estão acampados há 2 meses, mesmo após o fim do processo eleitoral, não sei o quê. Ou seja, ele desestimulou as pessoas a permanecerem na frente do quartel, as pessoas começaram a deixar os quartéis, e aí ele foi para os Estados Unidos. Isso aqui é outra coisa, porque o Nando Moura fala... vamos prosseguir. Mas como vocês viram, o Bolsonaro pediu para as pessoas irem para fora, né? Ele desestimulou, ele falou que não ia acontecer nada demais, e as pessoas começaram a abandonar os quartéis. Vocês podem pesquisar pelo termo ali, manifestantes abandonam quartéis e tal, que você vai ver que as pessoas começaram a ir embora dali por causa da declaração do Bolsonaro. Os vilões e finalmente nos entregar o Brasil prometido. Essas pessoas que foram para as ruas tinham essa esperança aqui. Bastaria uma única palavra que eu mostrei que ele deu. Essas pessoas iriam para a casa. Enquanto os patriotas eram presos, estão passando todo tipo de humilhação, hoje mesmo, pegando até 17 anos de cadeia, ele estava em Miami, covarde, fugiu. E quando voltou... Não, ele não fugiu. Porque para você fugir, você tem que ter alguém atrás de você. Você foge de alguém. De quem que o Bolsonaro fugiu? De ninguém. Né? E as pessoas estavam abandonando os quartéis na hora que ele foi para os Estados Unidos. Ainda chamou seus próprios apoiadores de bobos da corte e de baderneiros. É isso que a gente ia ver aqui. Parte dos presos do 8 de janeiro estava lá de bobo da corte. Só que para entender isso aqui, você tem que voltar um pouco numa notícia que é essa daqui. Tá? Essa aqui da ABIN. Porque as pessoas foram saindo a partir do momento em que o Bolsonaro desestimulou com o vídeo que eu te mostrei. Até o dia 5 de janeiro, foram chegando 43 ônibus em Brasília. Ou seja, o Bolsonaro
pede para as pessoas saírem da frente dos quartéis. Aquele vídeo dele desestimula as pessoas começam a sair da frente dos quartéis, dia 30 de dezembro. Quando chega às 5 de janeiro, tem a informação de que 43 ônibus estão vindo para Brasília, ou seja, saiu uma galera e tá chegando outra. E entre os dias 6 e 7 de janeiro, já vieram mais 105 ônibus, ou seja, de 5 a 7 de janeiro veio um contingente de pessoas depois daqueles manifestantes terem saído da frente dos quartéis. E aí o Bolsonaro está falando desse pessoal que ele não convocou, que ele não mandou para lá e que foi preso. Ele fala, o pessoal estava lá de bobo da corte, ele falou, e estava. Isso é um fato. Tá? Não é uma opinião. Eu vou dizer por que eu tenho tanto nojo hoje em dia. Aqui o Nando Moura vai começar a falar de MBL, de política. O Nando Moura está numa briguinha aí com a MBL, briga com as felinas, então elas vão ver qual que arranha mais, o Nando Moura ou a MBL. Tá, isso aqui acho que é... Epocler, o único capaz de eliminar as toxinas. Vamos ver aqui. Isso aqui já está falando de um membro do MBL, então não é uma coisa que interessa pra gente, vamos deixar eles brigando para lá. Então é isso, pessoal, eu peço para vocês curtirem, compartilharem, darem uma força aí no canal, por favor, porque eu tô aqui desmentindo o Nando Moura e várias outras pessoas que falam merda do Bolsonaro. É isso, até a próxima, tamo junto.